Aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Com essas palavras, Jesus estava tentando nos alertar para o tema desta noite, que é reencarnação. E se prestarmos atenção ao nosso redor, em toda a nossa vida, ao mundo inteiro ao nosso redor, nós vamos verificar ou perceber que tudo renasce, né? Os sentimentos renascem, as flores renascem, as plantas, os animais, tudo, a vida renasce. E qual seria a lógica se nós não aplicássemos o mesmo raciocínio para a vida espiritual daquilo que é da vida do universo? Não faria nenhum sentido. Nós não estamos preparados em termos de raciocínio para isso. Então, nós temos o costume de dizer, a vida é uma só. Vamos aproveitá-la. O máximo que der. Jantares, festas, né? Viagens, tudo que for bom. Claro, por que não? Só que a gente não sabe quanta verdade existe nessa frase. Realmente, pelo ponto de vista espiritual, a vida é uma só mesmo. Ela é eterna. E por isso nós temos que valorizá-la. Não só pelas coisas materiais, mas pelas coisas do Espírito. É ali que nós vamos nos reencontrar com todo o objetivo da nossa criação. E aí a gente fica perguntando, mas como assim a vida é uma só? Por ela ser eterna, ela é apenas dimensionada ou vivida em algumas etapas. Algumas delas nós estaremos encarnados. Em outras etapas, nós estaremos desmaterializados, sem que haja qualquer tipo de interrupção entre um tipo e outro de vida. Ou seja, por ela ser uma única vida, ela permanece sendo única. E por ser uma só, a gente tem que aproveitar cada momento. Por exemplo, em cada reencarnação. Cada reencarnação são minutos espirituais. Minutos. A nossa tomada de tempo é completamente diferente da tomada de tempo do espiritualismo, né? Da vida espiritual. Então, quando a gente fala assim, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu vou morrer, ou alguém morreu da minha família, a gente tem que analisar, não pelo ponto de vista material, mas se nós formos analisar pelo ponto de vista espiritual, nós vamos ver que a doença, na verdade, é o remédio. É ela que nos faz acordar, que nos faz retomar o nosso ritmo e o rumo da caminhada. Se nós formos analisar as dores, na verdade, elas são as nossas reguladoras dos nossos excessos. Toda vez que nós praticamos excessos, sentimos dor. Ela vem de diversas maneiras. Nosso pai soube criar isso de maneira importantíssima, para que nós não soubéssemos, muitas vezes, qual a origem. Mas nós sabemos hoje que nós somos espíritas e que seguimos uma doutrina que nos explica par e passo cada uma das questões de Deus, nós sabemos que a origem foi em algum excesso, em algum descaminho que nós praticamos. Cada momento surge nas nossas vidas e pode ser um momento de reajustamento. Um momento em que nós vamos parar para refletir, porque cada pluralidade de existências vai trazer para nós mais e mais oportunidades de evolução, de corrigir os erros, as falhas, as negligências e o caminho certo para a nossa evolução espiritual. Quando começou o seu trabalho, Allan Kardec, fazendo aquele trabalho de codificação, ele precisava muitas respostas para as inúmeras dúvidas que ele tinha. Eram muitas dúvidas. Então, usando a visão espírita da reencarnação, nós voltamos lá para o Livro dos Espíritos, que foi a primeira codificação, na questão 149, em que ele faz a seguinte pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Pergunta inteligentíssima. Precisamos saber, a partir do momento que nós não existimos, que o nosso corpo jaz aqui ao lado, em qualquer lugar,
o que é feito de tudo isso? O que acontece? E aí a resposta da espiritualidade. Volta a ser um espírito e retorna ao mundo espiritual. E aí que está o conceito da imortalidade. A gente volta ao início da nossa fala, que quando Jesus disse, só poderá ver o reino de Deus aquele que nascer de novo. E a nossa imortalidade nos dá essa chance. Lá na questão 150, pergunta Allan Kardec, a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Importante para nós sabermos se nós temos pares que são similares, que são cópias, e como a gente já sabe, pelos ensinamentos de Kardec, que essas cópias não existem, somos únicos, a resposta que veio diz assim, conserva, sim, a individualidade, não a perde jamais. E isso está muito bem explicado pela própria pluralidade das existências. Porque cada vez que nós voltamos, voltamos com as nossas missões, não com a missão de outros irmãos. Lá na pergunta 166, diz assim, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como que ela acaba de depurar-se? Como é que ela consegue reentrar no caminho da evolução? Suportando as provas de uma nova existência. Isso está sintetizado muito forte no processo de maturação, ou seja, o amadurecimento do ser. Quando eu falo ser, eu estou falando do ser espiritual que está incorporado num corpo e que por si virou uma alma. Todo espírito que está anexo a um corpo é uma alma. E aí está o segredo do crescimento contínuo, evolutivo contínuo. Tem umas frases que nos fazem pensar, que sempre dizem assim, mas quando o homem, havendo morrido, e separando-se, né, do seu espírito, o que acontece com isso? Na verdade, essa é a explicação correta para a imortalidade, o conceito de imortalidade da alma. Ela se separa do corpo? Não, o corpo se separa da alma. A alma continua. Ela segue o seu caminho. Ela vai em frente. Muitas vezes a gente fica marginalizado porque nós queremos estar um pouquinho à beira da estrada, enquanto estão passando vários, outros irmãos com mais velocidade. Mas nós paramos porque nós queremos. A nossa evolução não tem volta. Ninguém regrada, ninguém volta. Tá certo? E, por final, na questão 166 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec ainda perguntou para ter certeza como é que ele colocaria essas informações para nós. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de suportar, de depurar-se? Uma coisa era ter que depurar-se, a outra coisa agora é como? E aí a espiritualidade responde, suportando novas provas, uma nova existência. Então nós começamos a entender não só o conceito da imortalidade, como a necessidade de reencarnarmos. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? E aí vem o conceito da pluralidade das existências. Sim, a resposta da espiritualidade foi exatamente essa. Sim, e voltaremos quantas vezes forem necessárias para nos depurarmos, para encontrarmos resgates, correções de desvios e outras negatividades, ou coisas positivas que deixamos de praticar, que deixamos de atender. E, por último, vem o conceito, o ser consciente. O que para nós seria ser consciente? Seria estar ciente da nossa imortalidade. Cientes de que existe uma pluralidade de existências. Então, quando eu falo só da imortalidade, não estou dizendo assim, terminou aqui, daqui para frente você é imortal e não tem mais que retomar o seu caminho evolutivo. Não. Estamos dizendo exatamente o contrário.
Nós vamos ter a imortalidade porque vamos retornar várias vezes até que a gente consiga se depurar, até que a gente consiga nos tornarmos um ser puro. Na questão 167, seguindo aí o raciocínio de Allan Kardec, esse nosso patrono que nos fez entender toda essa doutrina maravilhosa, ele pergunta ainda, então, qual a finalidade da reencarnação? Quer dizer, nós já fizemos uma série de perguntas, faltava aquela objetiva. E a espiritualidade responde, a expiação. É o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, se nós não tivéssemos que fazer essa reencarnação, ora, onde estaria a justiça divina? Como seria essa justiça de Deus, né? E ainda na continuidade, ele pergunta também à espiritualidade, então, como se realiza essa nova existência? Seria através de uma transformação como espírito? Ao que a espiritualidade responde, sim, ao se depurar, a alma realmente sofre uma transformação. Mas é para isso que ela necessita da prova da vida corpórea. Sem isso, nós não vamos reconhecer os pontos em que falhamos, os pontos que têm que ser melhorados, e aquilo que nós viemos como missão, de retomar o caminho evolutivo. E, finalmente, a pergunta, para finalizar o estudo que ele estava fazendo. Bom, e a alma? Tem muitas existências corpóreas? E os espíritos responderam, sim, todos nós temos muitas existências físicas. O número das encarnações é o mesmo, então, para todos os espíritos? Não. Não é o mesmo. Tem aqueles que vão se depurar muito mais rápido, vão passar por algumas provas em que o aproveitamento deles é muito melhor e vão evoluir muito mais rápido, a passos largos, enquanto outros ficam para trás, não reconhecem os seus próprios erros por uma questão de orgulho, que são, na síntese, é o pior dos nossos defeitos, né? Dos nossos vícios, na verdade, e que acaba ocorrendo aquilo que eu falei agora há pouco, nós nos marginalizando, nos colocando à beira do caminho, parados, sem evoluir, porque não reconhecemos o que falta fazer nesta nossa existência. Em que se transforma, então, o espírito, né, após a sua última reencarnação? Em espírito puro. É espírito bem-aventurado. Aquele que, despojado de todas as impurezas, não necessita mais fazer provas, pelo menos não na vida corporal. E aí ficou só a última pergunta, que é aquela que deu todo o embasamento para a nossa doutrina, fechando esse ciclo interessante. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Qual a base? E os espíritos responderam, sobre a justiça de Deus, e principalmente sobre a revelação. Nós cansamos de dizer, e não nos cansamos de dizer, que um bom pai sempre dá aos filhos, ou deixa para eles, uma porta aberta para o arrependimento. Essa é a justiça de Deus. Ela sempre nos deixa, a cada reencarnação, a porta aberta para o arrependimento, para a evolução, para o crescimento evolutivo. Teria Jesus, então, falado sobre reencarnação? Sim, várias vezes ele falou. Só que, para a época em que ele estava, ele tinha que usar alguns conhecimentos do povo daquela época. Ele disse, por exemplo, aqueles que do vosso povo se tenham feito morrer, viverão de novo. Ele não disse reencarnar, mas disse que viverão de novo. Disse também, aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. E aí a gente começa a ter uma dúvida. Espera aí, ressuscitar ou reencarnar? É bom que a gente esclareça esses dois conceitos. Na ressurreição, era um dogma judaico da época, e
os judeus não tinham bem formada essa ideia, não estava muito claramente desenvolvida ou definida essa ideia, porque eles não tinham senão noções vagas e incompletas sobre isso. Então, a reencarnação pressupõe o seguinte: o retorno da vida ao corpo que já morreu. E isso nós sabemos, a ciência já comprovou que é impossível. É impossível, né, dotarmos de vida um corpo que já morreu. Agora, vamos analisar segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, que diz o seguinte: a reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia de Deus e da justiça divina, e é a volta do espírito à vida corpórea. Vejam a diferença. Um pretende dar vida a um corpo morto, o outro não. Ele dá a volta do espírito a uma vida corpórea. Por que isso? Vamos voltar ao início da nossa conversa. Porque a vida é uma só. Porque ela é imortal. Então, dar vida a um novo corpo materializado é voltar para decidirmos, para acompanharmos o nosso caminho evolutivo. Essas chances são aquelas portas que eu disse que todo pai gosta de deixar aberta para os seus filhos. Tem uma passagem entre Jesus e Nicodemos muito interessante. Nicodemos era um fariseu daquela região ali da Judéia, que era um notável, ele era muito, muito famoso, muito inteligente perante os judeus. Certa noite ele veio encontrar-se com Jesus e disse: Rabi, que era como ele era chamado, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como a um doutor, pois ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver contigo. E aí Jesus respondeu exatamente o que nós falamos no começo desta nossa conversa. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí a dúvida ficou na cabeça de Nicodemos. Como pode um homem nascer novamente sendo já velho? Qual a explicação para isso? Teria ele uma segunda vez de reentrar no seio da sua mãe, no ventre de sua mãe, para nascer de novo? Como pode isso acontecer? Mantendo a calma, aquele sorriso peculiar de Jesus, ele disse: és o mestre de Israel e ignoras essas coisas? Aquele que não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quando fala da água, falamos do líquido do ventre. Quando falamos do Espírito, falamos da nossa continuidade eterna de vida. Então veja a sabedoria que existia, ele tinha que conversar através de parábolas, através de outras formas de conhecimento que não chocasse muito as pessoas de sua época. Então não te admires, disse Jesus, de que eu te diga ser preciso que nasçais de novo, porque isto você já deveria saber. Dando uma pequena, vamos dizer, cientificada nessa nossa conversa, a fecundação é a fusão dos materiais de núcleos de dois gametas que dá lugar a uma formação de um zígoto, o embrião. E aí, o Consolador de Emmanuel nos faz, lá na questão 31, ele pergunta assim: a reencarnação inicia com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? A resposta veio: desde o instante de tais manifestações. A entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição, desde o início. Daí a nossa preocupação enquanto espíritas e a nossa rejeição de algumas ideias sobre aborto. Porque nós sabemos, como espíritas, como seguidores dessa doutrina, como é o momento, né, da vida, do início da vida na Terra, ou seja, reencarnado.
Toda alma tem alguns predicados especiais. Por exemplo, toda alma tem a mesma essência. O espírito é o princípio inteligente do universo. Ele só está unido a um corpo material. Não há diferença entre elas, as almas. Não tem privilégios. Todas estão sujeitas às leis divinas, à evolução e à depuração. Não há seres que perpetuamente possam estar voltados para o mal ou para o sofrimento. Onde estaria a justiça divina? Então, até em casos extremos, faz-se uso da reencarnação compulsória, aquela que não é combinada, é imposta. Tá certo? O mesmo destino, todas têm o mesmo destino. Qual é o nosso destino enquanto alma? A depuração é o encontro da felicidade extrema, tornar-nos espíritos puros. Esse é o nosso destino. Muito claro, muito bem definido. E temos todos uma mesma meta. Qual é a nossa meta? Auxiliar, ajudar os nossos semelhantes no caminho da evolução. Por isso que Jesus sempre batia muito firme nessa tecla. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque temos que fazer por eles aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Ainda falando no caráter da revelação espírita através de Allan Kardec, na Gênese, ele fala assim: pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Ele sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que aproxima essa mesma alma do nosso Pai Santíssimo, que é o desejo de todos nós. Então, reencarnando, o espírito tem o quê? Coopera na obra da criação, adquire novas experiências através das provas, expia os erros do passado através dos resgates e progride sempre em evolução. E é no ambiente familiar que vai acontecer os encontros por diversos motivos. Por exemplo, o resgate, que é quando a gente vai buscar corrigir erros ou atos falhos do nosso passado, aproveitando todas as oportunidades de reajustamento que estamos tendo. As afeições, buscando reparar os desafetos dos anteriores, criados por novos laços de afinidade e amor. Os desafetos, na forma de corretivo ou prova para aqueles que praticaram em vidas passadas. A missão, todos nós temos a missão, mas neste caso como objetivo de construção da felicidade, ou a reparação de infelicidades que pudéssemos ter criado para nós mesmos ou para os nossos semelhantes. E finalizando, a finalidade de estreitar os laços dentre as famílias, porque a convivência faz com que os laços se aproximem, que se formem mais no sentido de amor, de aprendizado, de convivência. Jesus é o nosso maior exemplo, dizendo que a terra é o nosso educandário natural, onde ele é o grande mestre. Cada um recebe um dever de casa. E Deus jamais deu um dever que nós não soubéssemos resolver. O problema é que nós procuramos não reconhecer esse dever. Cada reencarnação é como se fosse um degrau. Nós estamos numa escada, a escada da evolução. Por esse motivo é que o ser humano deve amar a sua existência e nunca reclamar dela. Porque é uma existência de lutas, de amarguras temporárias, porque ela significa, na verdade, uma bênção divina. Vamos fazer a nossa caminhada como meta eterna, mas olhando o quê? Caminhar com autonomia, sabendo, conscientes,
Vamos caminhar também assumindo as rédeas do nosso destino espiritual. Vamos seguir com consciência cada um dos nossos passos. Vamos confiar a Deus a direção daquilo que a Ele pertence, que a Ele compete. Muitas vezes, nós nos intrometemos na parte que não nos pertence. Queria deixar agora uma oração bastante importante, muito forte, muito bonita, agradecendo por essa oportunidade. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, não comente os defeitos alheios. Leva de mim a tristeza, mas não a entregueis a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome e arranque de mim o orgulho e a presunção. Fazei de mim um ser humano realmente justo. Dá-me esperança para vencer todas essas ilusões terrenas. Planta em meu coração a semente do amor incondicional e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em meus amigos e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, a sabedoria para perdoar e afasta de mim o desejo da vingança, mantendo eternamente em meu coração somente o amor.